O início de uma história de 53 anos de sucesso, do coral criado pelo maestro Nivaldo Santiago. Nós tínhamos, como todos sabemos, eu que realmente um pouco ligado assim à vida de igreja, nós tínhamos os corais realmente das igrejas, mas faltava-nos exatamente esta expansão. Os corais de igreja se limitavam às funções religiosas. E o maestro Nivaldo Santiago, com a sua perspectiva, com a sua visão realmente extensa, pensou na organização ou no melhoramento do cenário musical, artístico, cultural da nossa cidade, da nossa terra. E então fundou uma instituição inicialmente, que depois deu margem à criação, vamos dizer, do coral chamado João Gomes Júnior, em homenagem a essa pessoa de tão grande vulto na nossa história musical. Mas então ele convocou um grupo de pessoas interessadas também no crescimento da arte, vamos dizer, coral. E agregou, conseguiu trazer para o coral inicialmente pessoas de muita importância da vida de Manaus. Eu não quero citar nomes, porque realmente são tantos, e pessoas que eu posso omitir alguém de muita importância no coral. Mas nós temos que registrar o empenho que os governantes da época tiveram para que esse coral pudesse realmente prosperar, pudesse crescer e chegar até onde chegou. Com o trabalho que ele realizou, ele conseguiu, vamos dizer, exatamente mostrar que é possível, que era possível na época, ter um coral na estrutura daquele coral que ele organizou. Então, professores e outras pessoas de importância, funcionários de categoria, vamos dizer, e outras entidades, vamos dizer, comércio, indústria, colaboraram para que esse coral realmente tivesse, vamos dizer, continuidade. E o coral cresceu, o coral, vamos dizer, foi além das fronteiras da nossa terra, se apresentou no Nordeste, onde realmente gravaram, realmente fizeram algumas gravações, e chegou realmente, vamos dizer, até os nossos dias. O maestro deixou uma semente bem plantada. Então é uma história muito bonita, porque o Nivaldo ficou durante 7 anos com o João Gomes Júnior, fazendo um trabalho de qualidade, dedicado, sem recursos. Ele não recebia nada, nenhum tostão, e nós não cobrávamos ingresso, exatamente porque um dos nossos objetivos era formar e manter uma plateia para o Estado. Então nós não cobrávamos, até hoje nós não cobramos ingresso para as nossas apresentações. É um trabalho bonito, dignificante. Nós temos muita história para contar. Eu cito uma do governador Arthur César Ferreira Reis, que foi muito padrinho do coral. Na estreia desse coral, no dia 13 de julho de 1956, ele estava no palco do Teatro Amazonas, apresentando este coral para a plateia amazonense, que correspondeu ao nosso convite, e o teatro estava lotado. Lá estava Arthur Reis, com um discurso homenageando o coral, a nossa iniciativa, e conclamando o povo para nos prestigiar. Aliás, o Nivaldo, ele foi um dos responsáveis pela reabertura do teatro, né? Porque com o coral João Gomes Júnior, ele estreou o coral, ele compôs o coral com figuras importantes da sociedade, senhoras e moças da sociedade da época, né? Ele arregimentou para esse coral. Então, ainda o lançamento do coral, a estreia do coral, foi um grande acontecimento, não só cultural, como social também, né? Porque desse acontecimento participaram figuras importantes da sociedade manauense. De modo que ele montou uma orquestra, ele montou com os músicos que ele pôde arregimentar naquela altura, na cidade que não existiam alguns músicos, né, de música erudita, e essa orquestra, ele fez um concerto com a orquestra e o coral. Né? Foi um grande acontecimento na cidade, né? Uma repercussão enorme na imprensa, e a partir daí houve como que um renascimento, né, da música erudita. O João Gomes Júnior foi o maestro Nivaldo, que o mérito é todo dele, senão não existiria o João Gomes Júnior, né? Como eu acabei de dizer.
Então, mas ele colocou o nome de João Gomes Júnior por ser um professor dele. Tinha sido um grande professor do Nivaldo. Então, em homenagem a ele colocou o nome de João Gomes Júnior. E até hoje está aí, né? Coral João Gomes Júnior. E nós temos também, nosso repertório é maravilhoso, é muito variadíssimo, aliás, variadíssimo, né? Temos desde o clássico ao folclore, ao MPB, a todo tipo de música, certo? Inclusive com autores maravilhosos, não só autores célebres, né, antigos dos clássicos, como nós temos de MPB, nós temos clássicos de MPB também, né? E temos até, por exemplo, de Nivaldo Santiago, nós temos várias composições que a gente canta. Do Dilson Costa, várias composições. Pessoas da terra, né? Com músicas compostas por pessoas da nossa terra. Isso é muito importante divulgar isso aí. Então, a partir daí, o coral frutificou, fizemos um trabalho muito bonito, o teatro se abria com mais frequência, porque naquela época os eventos no Teatro Amazonas eram apenas formaturas, convenções. Então, o teatro começou a se abrir por nós, pelo nosso trabalho, pelos nossos recitais, nossos concertos. Fizemos um trabalho muito bonito. O governo do estado nunca nos deu um apoio oficial, mas naquela época ele nos chamava. Por exemplo, aprendemos hinos oficiais da Itália, da França, dos Estados Unidos e canções também para enriquecer o repertório, porque os visitantes ilustres, embaixadores, vinham a Manaus e gostariam de conhecer o Teatro Amazonas. Então o governador mandava um recado: reúne o coral, vamos apresentar alguma coisa para não ficar só aquela visita fria no teatro. E lá estava o João Gomes Júnior trabalhando, oferecendo a sua música de qualidade, que é o que nós fazemos até hoje, para um visitante ilustre no estado. Olha, o Nivaldo Santiago, eu acho que foi uma das pessoas que se dedicou à música coral no Amazonas, na época dele. O Nivaldo foi uma pessoa que, no tempo que ele estava em Manaus, ele foi um camarada que se dava ao processo de coral. Eu, inclusive, fui participante do coral dele no início, em 1956, 57, 58, mas parei porque eu lecionava naquela época na escola técnica, no colégio militar, no ginásio, era casado e sou casado. Então, não pude participar do coral como precisa ser, porque o coral a gente tem, aquilo é uma máquina. Então, cada figura dentro do coral é uma figura primordial, senão escangalha tudo, é como um carro. Se tinha uma peça que tivesse escangalhada, acaba todas aquelas milhares de peças que estão ali trabalhando. E o Nivaldo foi uma pessoa que deixou um trabalho. Quer dizer, embora ele tenha se ausentado permanentemente para fora do estado, ele deixou registrado a época dele, se bem que na época também apareceu outro grande maestro que chama-se Dilson Costa, que ninguém pode... Quando se fala em coral, se fala em Dilson Costa, que foi um homem de uma grandeza e não foi a maior expressão musical que nós tivemos em Manaus, e que foi, por exemplo, quando o Clube da Madrugada deu durante 10 anos um curso de pintura gratuita, ele todos os sábados levava de 1975 a 1985, ali na Praça da Polícia, levar o coral, e lecionava coral, era de um homem de uma grandeza enorme, de uma ternura extraordinária de São Costa. E paralelo a isso, o Nivaldo Santiago, com o coral dele, que era o coral do Nivaldo era um coral mais, digamos assim, mais de elite. Quando havia, por exemplo, o governador fazia aniversário, era o coral. Quando o presidente disso fazia aniversário, era o coral. Quer dizer, ele levava o coral para esses grandes eventos de Manaus, né? As marcantes apresentações do coral João Gomes Júnior, que ao longo dos anos foi se aprimorando e deixando um legado da boa música amazonense.